na sua graça, a sua paixão, o seu amor, que nos motiva a seguir, atuar, servir, apoiar. Mexe no nosso interior para viver, amar, alegrar e compartilhar. Esse sangue derramado na cruz do Calvário que nos limpa, nos salva, nos lava. Jesus é o nosso Rei. ICCM, a tua comunidade. Teóricos ou praticantes? Este é o título da mensagem. Vamos dizer que é como se fosse uma pergunta. É uma pergunta que eu gostaria de fazer à igreja. Somos teóricos ou somos praticantes? O que é que a igreja crê que o Senhor deseja que nós sejamos? Praticantes, amém? Praticantes. Quando alguém se prepara para uma corrida, pratica. Quando alguém se está a preparar para ir a uma prova, pratica antes mesmo da prova acontecer. E a nossa vida como filhos de Deus é uma vida de prática. Esta peregrinação, a qual o Senhor nos incumbiu, é uma peregrinação onde nós vamos ter que praticar. Praticar e praticar. Se formos ao dicionário e formos ver as palavras que sejam sinónimos de teóricos ou praticantes, não vamos encontrar a mesma definição que eu quis dar segundo os parâmetros, eu creio, de Deus. Teóricos ou praticantes, vencidos ou vencedores. Amém? Eu creio que, segundo a palavra de Deus, aqueles que somente ficam na parte teórica do serviço a Deus e do conhecimento de Deus, não são aqueles que realmente serão os vencedores. Os vencedores vão ser aqueles que praticam. Amém? Ok. Há uma alma que entendeu. Há uma alma que entendeu. Escuta bem o que eu estou-te a dizer. Os vencedores não vão ser aqueles que vão ficar pela teoria. Até porque a palavra de Deus, e a teoria podemos associá-la à letra, diz que a letra, mas o Espírito, e são aqueles que, investidos pelo Espírito de Deus, que têm a capacidade, têm o poder, têm a audácia, têm a valentia de praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Por isso o Espírito vivifica. Então, não devemos ficar por ser somente teóricos. A teoria de pouco vale. Falar muito de pouco vale. Muita letra de pouco vale. Sim, a letra também é importante, a palavra é importante, mas tem que ser acompanhada, tem que ser complementada com aquilo que realmente vai mudar, vai transformar, que é a prática do Evangelho de Jesus Cristo. É isso que vai mudar as nossas vidas, é isso que vai mudar as vidas daquelas pessoas que estão à nossa volta, é quando nós nos comprometemos não somente a ser teóricos, mas a ser praticantes. E eu gostaria de começar a ler a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1. No verso 3, a palavra do Senhor diz: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Amém? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem. Mas acrescenta, e guardam. Amém? Para mim aqui guardam significa dizer aqueles que realmente atentam para a necessidade de que aquilo que aprendem, aquilo que ouvem, aquilo que leem, não somente fique como sendo uma teoria de alguém que vem ao púlpito, de alguém que vem à reunião, de alguém que no seu dia-a-dia fala, mas que realmente só é teoria. Porque na verdade não há uma prática, não há uma experiência. Quão importante é sermos pessoas experimentadas, amém?
Já muitos de nós tivemos uma vida e temos um passado, todos nós temos um passado cheio de experiências. Eu creio que aqui toda a gente tem muitas experiências. Se chamássemos aqui a maior parte das pessoas que estão aqui, algumas viriam aqui contar experiências tremendas da sua vida. Talvez umas experiências bonitas e outras experiências talvez não tão bonitas, talvez umas experiências honrosas, talvez outras experiências não tão honrosas. Mas eu tenho a convicção, tenho a certeza que no meio desta plateia que aqui está, todos nós, ou quase todos nós, têm a sua experiência de vida e algumas das pessoas que aqui estão têm experiências grandiosas do seu passado. E Deus quer isso mesmo, Deus quer levantar uma igreja, quer filhos experimentados. E por isso é que a teoria perde para a prática. É por isso que a teoria não é tão importante como o praticar. E o praticar, nós podemos fazê-lo todos os dias temos a oportunidade de praticar o Evangelho. Todo o santo dia. Todo o santo dia temos a oportunidade de pôr em prática aquilo que ouvimos e aquilo que lemos, se realmente o temos guardado no nosso coração. Glória a Jesus. Vamos abrir em Lucas capítulo 10. A ver se andamos um pouco rápido. Lucas 10. O verso 25. E vamos reler uma passagem demasiadamente conhecida. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como é que interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondestes corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e de lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, portanto, aplicou-lhe os pensos, não é? Aplicando-lhes óleo e vinho e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para a hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indemnizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhes disse: vai e procede tu de igual modo. Amém? Começamos por ler que certo homem, não é? Certo homem, intérprete da lei, conhecia toda a lei. No entanto, veio questionar Jesus. No entanto, a sua vida não era uma vida de conhecimento de Cristo, da salvação que havia em Cristo. No entanto, ele conhecia a lei, ele conhecia a letra. Mas era uma vida vazia. Era uma vida que estava vazia. Havia o sentimento de que faltava algo nele. Tinha engordado durante muitos anos a estudar, e conhecia os mandamentos, e conhecia a Torá, e conhecia a lei dos profetas, e conhecia a letra. Mas havia um vazio. Mas havia algo que não o conseguia preencher. E um dia ele teve a necessidade de poder ir a Jesus e fazer-lhe as perguntas: o que é que eu tenho que fazer? Qual seria a intenção deste homem ao fazer esta pergunta a Jesus? E Jesus Cristo, sabendo quem ele era, sabendo que era um homem culto, um homem que conhecia a lei dos profetas, então ele disse: ok, tu conheces os mandamentos, o que é que diz a lei? E ele começou-lhe a relatar. Este homem estava cheio de teoria. Realmente os mandamentos, eles estavam lá impregnados na sua vida. No entanto, ele não era um praticante. Amém?
No entanto, eu creio que na sua vida a prática das boas obras, a prática do Evangelho, a prática de fazer a vontade de Deus e de pôr a vontade de Deus em prática, em ação, queria dizer, perdão, essa prática não existia na sua vida e ele teve a necessidade de perguntar. Ok, respondeste corretamente, faz isso e tu viverás. Será que ele estava disposto a fazer isso? Será que ele estava disposto a deixar de ser um teórico e a poder ser uma ferramenta nas mãos de Jesus? Será que ele estava disposto a despir-se, a despojar-se de toda a sua hipocrisia e ao invés de perguntar quem é o meu próximo, ao invés disso ele estaria disposto a despojar-se de si mesmo e a ser um praticante daquilo que é a vontade de Deus? Não manifestou essa intenção. E Jesus teve que lhe explicar de outra forma, para ver se ele entendia qual era o propósito, qual era o objetivo e qual era o dever que ele tinha se queria ver a sua vida realmente transformada e salva. Então Jesus começou-lhe a relatar esta parábola que toda a gente conhece, a parábola do bom samaritano. 3 homens passaram por aquele lugar. 2 sabiam teoria e 1 pôs em prática. Amém? E nós, como filhos de Deus, devemos usar de menos teoria e de mais prática. A teoria não deixa de ter algum valor. O importante é termos o conhecimento. É importante termos o conhecimento. Mas o que é grave é quando o conhecimento se sobrepõe àquilo que é sermos praticantes da palavra de Deus e da vontade de Deus para as nossas vidas. Eu creio que vivemos esse dilema todos nós. Não sei se haverá exceções. De pessoas que têm dificuldades em pôr a palavra de Deus em ação através das suas vidas. Aquilo que transforma, aquilo que modifica é a prática, não é a teoria. Aquilo que realmente vem a modificar as situações é quando nós praticamos. Aquilo que vai fazer com que tu deixes de ser um vencido e passes a ser um vencedor é quando tu deixares de ser um teórico e ponhas em prática aquilo que tu sabes o que é o mandamento. Tu sabes o que é o mandamento. Então Jesus diz, então se tu sabes, se tu tens a teoria, deixa-te de hipocrisias, deixa-te de falsidades e põe em prática aquilo que tu sabes que é para fazer. Não te escondas atrás de subterfúgios, não te escondas atrás de ti mesmo, não te escondas atrás de argumentos que somente fazem com que tu passes e continues, ou passes ou continues a ser um teórico e não pratiques aquilo que tu sabes que é para praticar. Porque é na prática que as coisas acontecem. É quando praticamos. É quando colocamos as nossas vidas ao dispor nas mãos de Cristo, dispostos, despojados de nós mesmos e dizer, Senhor, aqui estou eu, eis-me aqui, como disse o profeta, eis-me aqui. Não de letra, não na teoria, mas numa prática. Porque é isso que vai fazer a diferença. Sim, porque o Senhor está nos chamando, está a chamar uma igreja que pratique o Evangelho realmente e verdadeiramente. Não uma igreja de domingo, de culto, onde se vem e diz se dá um sermão e a igreja aceita, amém, 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 mas uma igreja que não somente acontece isso, senão que, quando sai do local de culto, vai com uma peça a mais no xadrez. Uma peça a mais. Vai edificada. Uma igreja que aceita as verdades de Deus. Uma igreja que está disposta não somente a ser ouvinte, mas a ser um praticante. E a palavra de Deus exorta-nos acerca dessas pessoas. Das pessoas que ouvem, mas não praticam. De pessoas que creem que basta ouvir, basta ter uma posição na igreja, basta ter uma vida cómoda, mais ou menos cómoda, organizada, para pertencer a um grupo, ter a cobertura de uma igreja, a cobertura ministerial, e ali se deixam ficar. É um risco que corremos. A comodidade é um risco que corremos. Provavelmente, algumas vezes na nossa vida, estamos ali naquela
fronteira, aquela fronteira é uma linha ténue, não se vê, entre estarmos acomodados e, como dizia o irmão anteriormente, e a servirmos-nos de Deus, ou ao serviço de Deus e inquietados. Deus veio para inquietar-nos. Há pessoas que não gostam de ser inquietadas. Há pessoas que preferem estar acomodadas. Tira essa mentira do teu coração. Deus não te quer acomodado. Deus não te quer muito bem organizadinho, acomodadinho, a fazer o teu ministériozinho. Deus vem a mexer as águas. Porque Deus quer que tu sejas um praticante da verdade de Deus. E tu és um praticante quando tu colocas a tua vida a 100%, integralmente ao dispor de Cristo. É assim que Deus vai te usar para seres um praticante. Se aquilo que há na nossa vida é só teoria, então eu tenho um problema na minha vida. Se eu não consigo entender que aquilo que eu mais posso fazer para Deus e a glória e a honra maior que eu lhe posso dar é a minha vida ao seu dispor para Ele usá-la e fazer como Ele entender, então eu estou em perigo. Porque sou um teórico. Tenho letra, mas não tenho prática. E as pessoas que não praticam vão chegar à prova final e vão reprovar. Por isso é que o apóstolo Paulo exortava e dizia: corre como se fosse para seres o primeiro, porque só um vence, e tu corre como sejas esse. Significa dizer, pratica. Coloca a tua vida, todo o teu ser ao dispor de Deus e pratica o Evangelho. Nas coisas mais simples podemos praticar o Evangelho. Uma forma simples de praticar o Evangelho. Uma forma simples. Considerar e respeitar-nos uns aos outros. É tão simples. A palavra de Deus exorta a isso. Considerai-vos uns aos... Tão simples servir a Deus. É tão grandioso servir a Deus, mas é tão simples, por outro lado, servir a Deus. Considerar-nos uns aos outros, respeitar-nos uns aos outros. Glória a Jesus. Tem havido muitas coisas, provavelmente, na nossa vida. Não sei tu. Tem havido, provavelmente, muitas coisas na nossa vida que nos têm impedido de ser praticantes e de podermos ser chamados mais que vencedores. Não somente vencedores, mais do que vencedores. Amém? Porque nós temos aquele que venceu tudo e todos. Venceu a morte. Mateus 7:24. Vamos ler aquilo que estávamos a referir agora anteriormente. Diz a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Uma coisa temos a certeza. Uma coisa podemos estar cientes, seguros. Os ventos vão vir. Os ventos vão vir. Ah, não, mas é que eu vou orar e os ventos não vão vir. Os ventos vão vir. Provavelmente, em algumas situações, os ventos estão a vir. Há ventos? Há ou não há vento? Como é que está esse edifício? Como é que estás a gerir a situação? Contornas os ventos? Nos Estados Unidos há pessoas que têm que andar a fugir dos ciclones. Amém? Pessoas que podem, na altura dos ciclones, agarram nas biquatas. Biquatas é um termo mangolê. Traduzindo ainda, angolano. Lá da banda. Agarram nas biquatas e vão para outro estado. Vão para outro lado. E assim há muitas pessoas que andam a fugir dos ventos. Mas os ventos são importantes na nossa vida. Amém? Os ventos vão provar a resistência da tua casa.
Mas qual é a nossa tendência? Fugir dos ventos. Quando estamos a fugir dos ventos, estamos a fugir do trato de Deus para a nossa vida. Não sei se tu entendes isto. Quando estamos a procurar uma melhor situação, porque somos filhos de Deus, nós temos que procurar a melhor situação para nós. Deus prometeu-nos bênçãos, vida e vida com abundância. Sim, mas a vida e a vida com abundância, ela provém de uma relação com Deus, como dizia o irmão anteriormente, e provém de uma solidez que provém de uma experiência, que provém de uma prática. Pessoas que não praticam, que se acomodam, que fogem, que contornam, que se desviam, que evitam, não têm prática na sua vida. Significa que não têm experiência. E a palavra de Deus leva-nos a pensar e a crer quão importante é haver pessoas com experiência. Eu conheço irmãos, irmãs com muitos anos de ministério, mas que têm atitudes totalmente inexperientes. Pela forma como reagem. Pela forma como encaram as situações da sua vida. Pela forma como, assim que vislumbram um problema, tratam de contorná-lo. Tratam de arranjar o argumento. Tratam de dar um passo antecipadamente. E vivem nessa, vamos dizer, astúcia. Quando sentem uma situação, não, vou contornar. Eu não serei apanhado nesta. Evitam os ventos, e os ventos de Deus são bons para a nossa vida. Amém? E diz que aquela casa que estava sobre a rocha não ruiu. Vieram os ventos, vieram as tempestades, e não ruiu. Mas porquê é que não ruiu? Porque estava solidificada sobre algo que era firme. Sobre a rocha. Sobre algo que era realmente inabalável. E Cristo à nossa vida veio a trazer e quer trazer uma experiência para que nós sejamos pessoas cada vez mais menos abaláveis. Vê se me entendem? Cada vez mais sermos menos abaláveis. Cada vez mais termos mais resistência, mais experiência. Não é resistência a Deus, porque nós devemos estar vulneráveis a Deus. E ser como aquela cana da Índia. Uma vez compartilhei aqui que há uma cana ali para os lados na China também, na Índia, que é extremamente comprida, e ela, quando vem o vento, a sua ponta com não sei quantos metros toca no chão e ela volta a endireitar-se quando o vento passa. Mas ela sujeita-se ao vento. E deixa-se trabalhar pelo vento. E deixa-se moldar pela situação. E deixa que Deus trabalhe essa situação. Porquê? Porque ela é experiente. Porque ela quer ganhar experiência. A igreja que quer ganhar experiência não foge, não contorna. Enfrenta. Enfrenta a situação. Enfrenta a sua própria realidade. Temos que aprender a enfrentar a nossa própria realidade. Temos que pôr em prática aquilo que sabemos que é importante pôr em prática. Aquilo que sabemos que é de Deus, que é da vontade de Deus. Sabes? Jó chegou a uma altura da sua vida. Quem conhece Jó na Bíblia? Na Bíblia, não é? Na Bíblia. Não sei se conhecem algum Jó de nome, não é? Mas conheço João, muitos. Jó, por acaso não conheço nenhum. Não conheço nenhum. E Jó chegou a uma altura da sua vida que ele teve que dizer: olha, eu antes ouvia falar, mas agora eu vejo com os meus olhos. Sabem quando é que ele disse isso? Sabem quando é que Jó disse isso? Ele só conseguiu ter a experiência e falar assim e ter a experiência quando passou por um trato que foi que Deus trouxe à sua vida. E agora nós vamos analisar e sermos assim bem humanos, bem humanozinhos, não é? Vamos esquecer esta coisa do Espírito de Deus e da espiritualidade. Vamos a ler a passagem de Jó e vamos analisar a vida daquele homem. Mas porquê infringir uma situação daquelas àquele homem? Um homem que até segundo a opinião de Deus era um homem fiel, era um homem temente. Era um homem que conhecia a Deus. Mas passou por aquela fase. Uma fase de desgaste. Uma fase de trato, de tratamento. Ao ponto dele dizer: ok,
eu era fiel, eu era isto, eu pertencia ao grupo de louvor, eu era pastor, eu pregava, eu fazia isto, eu levei ministério nas missões, eu abri não sei quantos países, eu fiz tanta coisa. Mas antes eu ouvia falar e agora eu vejo com os meus olhos. E aqui está a grande diferença de uma experiência. Não fujas aos ventos, não fujas ao trato de Deus, porque Deus quer trazer à tua e à minha vida experiência. Experiência. E sabes porque é que Deus quer trazer experiência? Porque Deus quer usar-te e quer usar-me a mim. Deus não quer usar no seu reino. Deus não quer usar pessoas inexperientes, pessoas que não têm nenhum tipo de resposta, pessoas que não têm nenhum tipo de argumentos, pessoas que não têm nenhum tipo de palavra. Pessoas que têm medos, que têm temores, pessoas que passam o tempo a fugir, pessoas que passam o tempo a contornar as situações, ao invés de se encararem com Deus, encararem-se com as situações e dizer, tenho que passar por isto, vou passar por isto. Mas isso não tem que ser porque alguém te vem e diz, irmão, é que tens que passar por isso. Porque isso já se disse muitas vezes. O mais importante é que nós entendamos que temos que passar por aquela situação. Porque é aí que se vai produzir o fruto. Não é porque alguém te vem e te diz constantemente, irmão, toma lá um tatau, agora vais para a esquerda. Ah, mas eu queria ir para a direita, porque sabes que eu já não posso, eu já tenho muita idade. Porquê é que eu não posso estar aqui? Irmão, a ti a glória de Deus, a ti o poder de Deus na tua vida, que te vai fazer ultrapassar essas tuas debilidades, essas tuas situações. Então onde é que está o poder de Deus? Não nos acomodamos. Que estejamos sempre despertos a praticar e a ganhar experiência. Sim, porque é na prática. É na prática do dia a dia. É no enfrentar as situações. Sim, dá trabalho. Sim, dá dores de cabeça. Muitas. Sim, mas estamos todos a crescer e a ser edificados. O que é que interessa tu livrar-te de dores de cabeças? O que é que interessa tu livrar-te de mal-estares? O que é que interessa tu viveres cómodo? Se ao final vais ter que apresentar contas do teu serviço. E aí não vai poder haver hipocrisia, nem argumentos disto e daquilo é que eu fiz. Sabes, eu cheguei a pastor. Eu tive uma congregação com não sei quantos mil. A minha igreja e toda a gente gostava de mim. Eu era um bacano. Dá dores de cabeça, dá desgaste, cansa, mas é a obra de Deus que está a ser realizada. E isso é o mais importante, porque Ele vai realizá-la. Ele vai realizar a sua obra. Então Jó chegou à sua fase da sua vida. Eu antes ouvia falar, mas agora eu vejo com os meus olhos. Está no capítulo 42, no verso 5. E diz que, vamos abrir em Jó, se não se importam, para ler o verso 12, para vermos como a misericórdia e o favor de Deus estavam com aquele homem. Nunca separou Deus de Jó. E diz a palavra de Deus, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Significa, sem que isto fosse o propósito, significa que muitas vezes aquilo que nós tememos, os nossos temores de receber o trato de Deus, de podermos praticar e ser tratados por Deus, muitas vezes isso é o que impede que Deus nos abençoe de todas as formas que Ele tem para nos abençoar. Amém? A primeira coisa, a coisa para mim mais importante que Jó pôde receber no meio disto tudo, foi realmente um relacionamento com Deus e uma visão totalmente diferente daquilo que Deus era para ele. Isso para mim é o mais importante, porque tudo o demais é vaidade, tudo o demais é vão. Mas ainda assim, na sua fidelidade, e porque Jó passou pelo processo, passou por todo aquele trabalho, então diz que o Senhor, na sua misericórdia, abençoou com muito mais do que aquele. Diz que aquele estado final dele foi melhor que o primeiro.
qual é que é a nossa tendência no meio disto tudo? É aproveitarmos a vida, a viver enquanto somos jovens, não é? Bom, tenho que aproveitar a minha vida, eu sou jovem, eu tenho que aproveitar. Não, que um dia deste eu sou velho, e quem é que vai tomar conta de mim? E quem é que vai tomar conta dos meus filhos? E quem é que vai olhar pela minha família? Eu tenho que aproveitar agora a vida. Este homem, passado aquele tempo, a sua vida melhorou. O trato de Deus para a tua e para a minha vida é debaixo daquilo que Ele diz que tem para nós, que é pensamentos de bem. Assim está o trato de Deus para a nossa vida. Então não há porquê fugirmos ao trato de Deus e evitarmos o trato de Deus e andarmos constantemente com subterfúgios e com más reações. Não reajas mal quando Deus te chama. Tiago 1:22, vamos acelerar. Diz a palavra de Deus: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha como nós somos quando não nos dispomos a praticar. Enganamo-nos a nós mesmos. Quão bons somos nós, para nós próprios. Somos tão bons para nós próprios que decidimos não pôr em prática, decidimos andar com subterfúgios, decidimos não fazer a vontade de Deus e com isto tudo estamos a enganar-nos a nós próprios. Por isso é que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá, não é? Romanos 5:3, vamos avançando. Diz a palavra de Deus e vem a falar daquilo que temos. 5:3, diz a palavra de Deus: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Irmão, esta é uma fase muito importante. É uma fase muito importante da mensagem. Tribulações ninguém gosta. Passar por elas ninguém gosta. Eu sou sincero, tenho que ser sincero. Não posso estar aqui com a que a tribulação, eu sei que a mim, eu quando vem a tribulação, ninguém gosta. Mas a palavra do Senhor adverte-nos para a importância de termos que passar por tribulações. Amém? É nessas tribulações que nós ficamos experimentados. Amém? Mas isso tem um propósito. Tu não penses que isso é passageiro e que já esqueceu. Não. Deus, quando pega numa pessoa e inicia um trato com essa pessoa e essa pessoa se submete ao trato de Deus, Deus não vai desistir. Deus vai estar a marcar o trato. Porque Deus não deixa a sua obra inacabada. Deus quer terminar a obra. Nós somos aquelas pessoas, nós somos os agentes que muitas vezes impedimos que a obra de Deus termine na nossa vida. Quando evitamos, quando contornamos as situações e não nos dispomos a que Deus possa terminar. E eu dizia que isto é importante porque diz aqui que também, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Perseverança. Devemos ser praticantes perseverantemente. Amém? Continuamente. Podemos até dizer teimosamente. Podemos ser chamados teimosos, não há problema nenhum. Se for chamado teimoso pelo facto de querer fazer algo para edificar a minha vida em Cristo, e se alguém me chamar teimoso, não poderei jamais ficar ofendido. Amém? Então tu não te preocupes se te chamam obstinado ou teimoso, contanto que para isso estejas a contribuir para se materializar a obra de Deus na tua vida. Contanto que para isso estejas a fazer tudo o que está ao teu alcance para ser um praticante e não somente um que usa de teoria. Porque teoria, muitos de nós podemos ter. Eu posso me encher de teoria e decidir não pôr em prática aquilo que eu sei que é necessário que eu ponha em prática.
E depois diz, e a perseverança, experiência. Estamos aqui em fases de produção. Uma coisa resulta na outra. E a nossa vida é assim. Uma coisa resulta na outra. Então ele diz, através da tribulação, ela vai produzir uma perseverança. E essa perseverança vai produzir uma experiência. Amém? Experiência. E é aqui que vamos. Experiência. Uma igreja experimentada. Individualmente, cada um experimentados na fé, experimentados no trabalho para Deus, experimentados no amor, experimentados nas boas obras, experimentados a fazer, a manifestar os frutos que o Senhor quer que nós manifestemos. Temos para isso que saber ultrapassar e estar nas tribulações. Porque a tribulação vai gerar em nós uma perseverança, uma teimosia, uma obstinação. Eu quero que servir a Deus. Eu quero melhorar no serviço a Deus. Eu sei que esta situação está-me a incomodar, esta situação está a abanar a minha estrutura, mas eu vou teimosamente continuar a confiar em Deus, continuar a ter fé, continuar a perseverar. Não vou andar com lamentações, porque Jeremias já escreveu esse livro há muitos anos. Eu não vou continuar com lamentações. A minha vida em Cristo não é uma vida de lamentações. Esse livro já está escrito. Eu não vou escrever outro livro de lamentações. Mas eu às vezes vejo na igreja pessoas, uma coisa, outra coisa, lamentações. Não entendem que é um trato de Deus para a sua vida. É algo que é pessoal, que não tem que ver com o pastor, não tem que ver com o irmão, não tem que ver com o pai, nem com a mãe, nem com o amigo. Tem que ver com Deus e a própria pessoa. Mas para isso, nós temos que nos dispor e saber que essa obra, Deus quer realizá-la. Mas há pessoas que se fecham no seu mundo. Estão fechados no seu mundo. Vêm à igreja, são diáconos, são co-pastores, até podem ser pastores, mas estão fechados no seu mundo. Porque entendem as coisas dentro da sua visão. E fecham-se. E bloqueiam. E continuam a caminhar entre nós, a viver entre nós, a comer à nossa mesa, a vir à mesma igreja, a partilhar da mesma palavra. Mas estão fechados em si mesmos. Deixaram de praticar. Pensam que são praticantes, mas são teóricos. Quando têm a oportunidade de falar, falam. Toda a gente fala. À exceção dos mudos. E mesmo assim esses também falam. Até os burros já falaram. O falar não é o problema, toda a gente pode falar. Amém? Com maior ou menor dificuldade, toda a gente se pode expressar. Mas não é isso que é o mais importante. O mais importante é o praticar. Se a tua vida, se tu queres edificar a tua vida em Cristo, pratica. Pratica aquilo que tu sabes que é a vontade de Deus. E eu quero animar-vos nesta manhã que vocês abram o vosso coração e possam dispor-se a praticar. É isso que vai edificar as nossas vidas. A prática. Não dês um passo atrás, dá um passo à frente. Não fiques constrangido a saber se isto é para mim, se não é para mim. Não, dá um passo à frente. E pratica. Pratica a palavra de Deus. Porque para terminar, 2 de Coríntios capítulo 1, do verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Quantos estão dispostos a padecer? O apóstolo Paulo tinha isto como um trunfo. Às de copas. Acabou o jogo. Como se fosse assim. Era algo importante, porque ele entendeu a mensagem de Cristo, ele entendeu que era por meio de padecimentos, que poderia ser consolado por Cristo e ao mesmo tempo ser experimentado para consolar os outros.
E as pessoas precisam de ser consoladas. E as pessoas precisam de ser tratadas. E as pessoas precisam de ser acercadas. Há muitas pessoas que não têm a capacidade, a visão de ver. Ainda há poucos dias eu falava isso com alguém. Mas será que tu não entendes que essa situação, com essa pessoa com a qual estás a viver, provavelmente é um trato de Deus para a tua vida? Deus quer usar-te. E tu estás a dizer, por favor, não o podes trocar. E de seguida eu vou agarrar nesta pessoa, entre aspas, agarrar nesta pessoa, e vou colocá-lo ao pé da outra pessoa, e passado uma semana vai alguém dizer, olha, não te importas de trocar-me? Então eu creio que Cristo estará constantemente a dizer a Deus, Deus, não podes trocar esta gente. Esta igreja é a nível individual e é a igreja como um todo, não é? Porque estamos a tratar das coisas a nível individual. Senhor, será que não podes trocar estas pessoas porque elas são intratáveis? Menosprezam-se umas às outras. Pregam a palavra, mas depois menosprezam-se. Desonram-te, Pai, diz Jesus ao Pai. Elas desonram-te com as suas atitudes. Elas confessam-te com a sua boca, mas o seu coração está lejos. Far away. So far away for me. So far away for me. Irmãos, é sério. Com a mesma consolação com que somos consolados, devemos consolar os outros. Mas nós somos consolados do quê se nós não necessitamos de consolo? Se nós fugimos das tribulações, se nós ainda não entendemos o Evangelho, se nós ainda não entendemos que cada situação é uma oportunidade para servir a Deus, ao invés de ser uma oportunidade para rejeitar uma pessoa, para fazê-la sentir rejeitada, ao invés de ser uma oportunidade para poder ser de bênção para essa pessoa, está a ser de maldição para essa pessoa. Então o que é que nós temos que fazer? Nas pessoas, nos ministérios que nos dão, nas tarefas que nos dão, nós devemos entender que é um plano de Deus para a nossa vida. Amém? E ainda que não seja, Deus vai fazer com que seja e com que saiamos bem dessa situação. Porquê? Porque nós estamos dispostos ao trato de Deus na nossa vida. Quão difícil é pormos em prática a misericórdia, o perdão, o amor. Quão difícil é nós podermos esquecer as agruras. Quão difícil é nós podermos encarar certas pessoas. Então o Senhor estará a dizer para o Pai, Pai, troca este. Este não, por favor. Já não aguento mais. Eu posso entender isso do inconverso. Eu posso entender isso de uma pessoa que nunca levantou a sua mão, nunca conheceu a Cristo. Eu posso entender isso. Entendo perfeitamente. Porque é um coração que está afastado de Deus. É um coração que não tem qualquer tipo de compromisso com Deus. Agora, eu já não posso entender isso de pessoas que têm um compromisso com o Senhor. Aceitaram o seu sangue derramado. Amém? Na cruz.